Olá, tudo bem com você? A verdadeira história do Natal. Mistérios envolvendo a data 25 de dezembro. É o que a gente vai estudar no vídeo de hoje. Eu sou o Vandir Lobo e convido você para esta viagem na história, onde você vai entender o que era o Natal no passado e como ele foi transformado para igrejar e convencer os fiéis a Amém. Vem comigo, acompanhe a verdadeira história do Natal. A história cristã do Natal, segundo os evangelhos de Mateus, Lucas, foca no nascimento de Jesus Cristo. O nome dele nem era Jesus, ainda é Emanuel. E aqui eles já deram uma mudada, né, no texto aqui para Jesus. Hoje você conhece a história, um pouquinho da história do Emanuel, com muitas mudanças que fizeram na Bíblia, como Jesus. O Evangelho de Mateus e Lucas foca no nascimento de Jesus em Belém, em um estábulo, sem mencionar o dia 25 de dezembro. E os símbolos pagãos, olha aí, olha aí. A Bíblia, os primeiros escritos, né, já diferenciados, tá? Não fala, né, não menciona o dia 25 de dezembro, tá? E Jesus Cristo, sabemos que ele não nasceu aqui, ele veio pronto. Ele veio pronto e foi entregue, né? O Emanuel, verdadeiro, ele veio pronto, já prontinho, foi entregue para o casal, Maria e José. Maria e José, tá? Mas vamos lá, seguindo então aqui, né? Segundo os historiadores, como foi, né, que tudo virou no Natal, no nascimento de Jesus, como foi tudo mudado para criar o novo cristianismo de Constantino. A origem pagã, a data do Natal, 25 de dezembro, é amplamente aceita como uma data que coincide com festas pagãs do inverno, solstício e celebrações solares, absorvidas pelo cristianismo. Foi levado para os cristãos que conheciam a verdadeira história de Emanuel, né? A verdadeira história da transmutação, conhecimento, a sabedoria para fortalecer, né? Elevar a frequência, tudo isso os verdadeiros cristãos sabiam, mas foram se infiltrando e foram sendo absorvidas pelo cristianismo, para aqueles que iam nascendo, pai para filho, iam mudando a história. Tá? A origem do Natal, a origem do Natal. Vamos lá? Acompanhe comigo aqui. Estamos fazendo um estúdio hoje, trazendo para você como foi realmente que tudo virou nessas festas de hoje em dia, né? Alecanto, o dia 25 de dezembro, como o nascimento de Jesus Cristo. Troca de presentes, mesa fartas de comidas e bebidas, familiares reunidos na sala, brindes à meia-noite. Olha que lindo, né? Luzes piscando na fachada das casas, no comércio intenso, lojas ficam abarrotadas de pessoas, de produtos para decoração natalina com alto preço. Tudo aparentemente bonito para uma festa de Natal, mas que não tem nenhuma relação com a sua verdadeira origem. Vai vendo aí, tá? A Bíblia Sagrada não registra a data do nascimento de Cristo, apenas diz em Lucas: ora, havia na mesma região pastores que estavam no campo e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. Dezembro é um período marcado para um inverno intenso lá em Jerusalém. Consequentemente, os pastores não poderiam permanecer ao ar livre durante a noite. Além disso, o menino Jesus não aguentaria ficar em um estábulo sem proteção frente a um frio extremo. Portanto, ele teria
que ter nascido em outro período, com um clima mais ou menos e não em 25 de dezembro. Isso se ele nascesse aqui, mas ele não nasceu. Já disse que a verdadeira história conta que ele veio pronto da outra dimensão celestial, ele veio pronto para a Terra e foi entregue ao casal de príncipes Maria e José. Seguindo aqui, se ele não nasceu nesta data, por que então existe a festa de Natal? Eis a pergunta, eis o mistério. Para entender a origem dessa celebração, é preciso voltar ao tempo. Nesta matéria aqui da Universal, o bispo Edir Macedo, em seu blog, explica que a história começou na época de Noé. Olha aí, gente. Cã, um dos seus filhos, correu para contar aos seus dois outros irmãos, Sem e Jafé, que havia visto seu pai dormindo, embriagado e nu. Olha só, Noé estava embriagado, dormindo, nu, né, sem roupa nenhuma. Quando soube do acontecido, Noé amaldiçoou para que esses seus descendentes se tornassem escravos. Essa história aqui é uma história esquisita. Só de ver o pai nu, então, era um grande pecado? Que história é essa? Tá? Será que não aconteceu outra coisa com Noé, quando ele estava peladão? Há quem diga que ele estava peladão, né? E aí os filhos aí, sem mulher, sem nada, se aproveitaram do Noé. Há quem diga, tá? E Noé, já só, para ele amaldiçoar desse jeito, só porque viram ele nu? Hã? Quando soube que os filhos viram ele nu, amaldiçoou-os para que esses e seus descendentes se tornassem escravos. Rapaz, que maldição é essa? Que maldição é essa? Segundo a Enciclopédia Britânica, Cã casou-se com Samiramis, a Samires. Tá? Essa história aqui é verdade, viu? Essa história aqui é verdadeira, essa aqui, tá? Que eu estou lendo agora aqui, segundo a Enciclopédia Britânica, tá? Isso aqui não é um texto religioso. Cã casou-se com Samiramis, com quem teve um filho chamado Nimrod, que se declarava o Deus Sol. Isso é verdade, isso é história real. Explica que ele era descendente e se opunha a Deus. Olha aí, tá vendo aqui? Nimrod, que se declarava Deus Sol. Explica-se que ele era desobediente e se apunhava a Deus. Ele ia contra Deus, porque ele sabia que aquele Deus não era Deus, era um Anunnaki, era um Deus Anunnaki, não era o casal criador. Tá? Então ele se pôs contra aquele Anunnaki que era o Deus lá da região dele. Nimrod foi o fundador da Babilônia, trabalhador esse Nimrod, hein? Trabalhador, olha, ele foi o fundador da Babilônia. Não era coisa pequena, viu? Não era coisa pequena, tinha um conhecimento grande. Ele foi fundador da Babilônia, de Nínive e de outras cidades pagãs. Tentou levantar a Torre de Babel, mas Deus o impediu. Ele tentou, ele sabia que ele estava preso naquele lugar e ele tentou fazer então uma torre grandiosa para transpassar as muralhas de gelo ao redor da terra. Vai entendendo aí? Entra no meu estudo e vai prestando atenção. Então o Nimrod falou, não, eu não sou contra esse Deus aí, não, esse aí não é Deus, esse cara aí está nos fazendo mal, está querendo direcionar nós para outra coisa. E ele fez uma torre que chamou de Babel, mas Deus o impediu. O Anunnaki, Enlil, chegou para Enki e falou, Enki, Yahvé, olha lá, descemos e vamos confundir eles aí, porque eles estão fazendo uma torre gigantesca e vão tentar passar por outro lado das terras, além da borda. Uau! Viu só? Segundo o acúmulo da atrocidade de Nimrod, olha como é que eles colocam, né? A atrocidade de Nimrod foi quando ele matou seu pai, Cã. Alguma coisa aconteceu, uma desavença entre ele e o pai dele, Cã. Cã devia ser, tá, obediente a esse Elohim, a Anunnaki, e ele não era. Então eles desentenderam e Nimrod matou seu pai, Cã. E se casou em seguida com a própria mãe. Tá vendo? Naquele tempo podia, gente, tá? Para manter o sangue, a linhagem sangue azul. Tá entendendo? O nosso sangue, meu e teu, o nosso sangue
O meu e o teu, dos princípios da humanidade, era azul, tá? Com o tempo, com a mudança, com a nova energia da Terra, com a alimentação, com tudo que foi nos colocando, nosso sangue mudou para vermelho. Mas o sangue da primeira humanidade adâmica era sangue azul, tá? Isso, anote aí, tá bom? Vamos lá, seguindo então aqui o nosso estudo. E ele casou então com a sua mãe, Samiramis, a Samires, né? Naquele tempo podia, para manter a linhagem. Por conta disso, acabou também sendo morto por seu tio Sem. Olha aí os filhos de Noé brigando aí, tá? Brigando, ele também entrou em confusão com o Sem. E o Sem acabou matando Nimrod. Após esse fato, Samiramis, que estava grávida de um relacionamento extraconjugal, ela tinha, veja bem, para ela espalhar uma mentira, para ela espalhar uma lenda, ela tinha que ter muitos seguidores, tá? Você não consegue espalhar uma lenda falando para uma pessoa só, você tem que falar para muitos. Após esse fato, Samiramis, que estava grávida de um relacionamento extraconjugal, veja só, espalhou a lenda que Nimrod tinha ido para o céu e que seria mãe de um filho reencarnado dele. E ela começou a falar, espalhar, e o pessoal foi levando a mensagem, ela foi vista como, uau, algo maravilhoso, tá? É, um filho encarnado, Nimrod vai voltar. O nascimento aconteceu em 25 de dezembro. Aí tá a cereja do bolo. O nascimento de Tamuz, ele nasceu em 25 de dezembro. Esse menino se chamou Tamuz. Tamuz foi considerado o deus sol dos egípcios, babilônicos, gregos, persas, romanos. E hoje ele também é reverenciado, pasme, ele até hoje é reverenciado nas sociedades secretas. Uau! Tá entendendo aí? Quando o menino morreu, Samiramis contou outra mentira. Mas ela era boa, hein? Para espalhar essas informações. Uma mentira repetida várias vezes se torna uma verdade. Você já viu isso? Então, Samiramis voltou. Ela afirmou que ele tinha voltado para o sol, que todo dia 25 do 12º mês era necessário celebrar a morte e o nascimento dele. A partir daí, surge o Natal, 25 de dezembro. Uau! O dia 24 de dezembro tornou-se a data de adoração à Mãe Lua. Semiramis, a Mãe Lua, Semiramis, enquanto o dia 25, a comemoração ao Deus Sol. É em honra a Samiramis que hoje existe a ceia de Natal, na véspera. E no dia seguinte, há um almoço como culto ao Deus Sol e a deusa Lua. Vai vendo aí, vai vendo aí. Olha só, gente, que coisa, hein? Com o passar do tempo, os nomes dos deuses mudaram conforme as localidades. Na Grécia Antiga, o deus Sol era chamado de Zeus. No Egito, fora chamado de Osíris. Em Israel, ele era Baal. Uau! Olha aí, gente. Vem comigo, estudo aqui. Tá maravilhoso, está aprendendo aí, né? Se a festa de Natal era relacionada aos deuses pagãos, como passou a ser comemorada pelos cristãos? Tchan, 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 tchan. Aí que vem a jogada dos romanos. No século IV, o imperador romano Constantino, essa figura aí, Constantino, declara cristão. Ele se tornou cristão. Ele se infiltrou no cristianismo para mudar tudo, como está hoje, para colocar nisso, né, para igrejar as pessoas como hoje estão aí igrejados. O imperador romano Constantino declara cristão, autorizou que os novos convertidos ao cristianismo adotassem a festa 25 de dezembro como o dia do nascimento de Cristo. Ou seja, tornou-se sagrada uma festa que era profana para os cristãos.
Tá entendendo aí? Antes de Constantino, essas festas aí de final de ano, Natal, eram pagãs para que os seguidores de Cristo, porque era relacionada a Samires e Tamuz. Que coisa, hein, gente? E Constantino, então, trouxe para o cristianismo, porque ele começa a se infiltrar no cristianismo e começar a mudar tudo na história. Não demorou muito para o catolicismo colocá-lo erroneamente no calendário como feriado cristão. Tá vendo aí como é que foi surgindo o Natal no meio dos cristãos, no meio, né, dos evangélicos de hoje? O uso de grandes velas sempre foi relacionado aos deuses ancestrais. Durante a veneração ao Deus Sol, elas eram acendidas para mantê-lo vivo. Não tem relação nenhuma com o calendário judaico. Você está conseguindo compreender aí? O que Constantino fez? Pegou essa festa pagã de Natal, de 25 de dezembro, e trouxe para os cristãos, para fortalecer a fé. Vamos colocar junto, vamos mudar, vamos trazer esse povo do nosso lado. E aí, ao passar do tempo, ia crescendo, as crianças ouvindo isso, e vai indo, até que, né, para desfazer isso, só nós dimensionais, viu? Porque não é fácil, só passando a verdadeira leitura com a informação certa. Segue o fluxo, vamos lá, vamos lá. O Deus Sol, o pinheirinho, tá? Olha aí, como surgiu o pinheiro. O Deus Sol, Tamuz, morreu durante uma caçada e o seu corpo ficou caído sobre um tronco apodrecido. Por isso, em celebração a esse Deus, chamavam ele de Deus, Elohim, tá? Deus Elohim, não Deus Criador, Deus Elohim, Deus Anunnaki. Tornou-se como levar um pinheiro para casa e enfeitá-lo com ouro e prata para celebrar o seu renascimento. Olha aí, gente. Presépio. Samires, Nimrod e Tamuz transformaram-se em objetos de adoração e veneração, espalhou-se pelo mundo com estímulo à idolatria e logo foi transformada para a imagem de Maria com o menino Jesus na manjedoura. Foram adaptando o Natal para o Jesus, que nem nasceu numa manjedoura, que veio pronto, mas na história, né? A história aceita tudo, papel, né? Os adereços são simbologias utilizadas na festa do Deus Sol, relacionadas com a Babilônia e não com a verdadeira escritura, o Evangelho. Guirlanda. Tem o formato do Sol, simboliza também a trindade profana, Nimrod pai, Samires mãe, Tamuz filho. Olha aí, gente, a trindade, como é que nasceu a trindade, como é que veio, como é que eles colocam no nosso meio. Tá aqui, gente, o segredo da trindade, tá? Trindade profana, colocaram na religião, mudaram para o cristianismo, para perverter tudo e deixar todo mundo sem saber nada. Mas eles sabem, tá? Vou repetir, gente, que isso aqui é grandioso. Tem guirlanda, tem o formato do sol, simboliza também a trindade profana, Nimrod pai, Samires mãe e Tamuz filho, a trindade. É um adorno de chamamento aos deuses, razão pela qual ele é colocada na porta da entrada, aquela guirlanda que você põe na porta da entrada para simbolizar o Natal, que você está no Natal. A maior parte dos deuses egípcios parece sempre com uma guirlanda na cabeça. O que achou? Vem comigo! Eu sou o Vandir Lobo Sorriso e estou mostrando para você de uma outra maneira tudo que eles fizeram para hoje ter essa festa, para você gastar dinheiro, para você ir para as ruas, Papai Noel, tudo, tá? Feliz Natal na ignorância, Feliz Natal na invenção dos romanos, na invenção de Constantino, tá? Sai dessa, povo meu!
Busquem conhecimento. O melhor Natal é você estar em paz com a sua família, você está de bem com a vida, você está com o crescimento, o conhecimento cada vez mais aflorado. Um abraço, um beijo no coração, espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender que o Natal não é aquilo que nos passa. Beijo no coração, um abraço, deixe seu like, se inscreva, compartilhe. Até a próxima, bye bye.